queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Estudando e Aprendendo com as Obras de André Luiz. Hoje, estudando o capítulo 3º do livro Missionários da Luz. No programa passado, nós vimos um pouquinho sobre a epífese, a sua importância, as suas características e daremos no programa de hoje continuidade neste tema. Nós não temos a presença do nosso apresentador, do dirigente deste projeto, que é o nosso querido Sérgio Vilar, mas em contrapartida nós estamos com a presença do nosso querido Dr. João. Dr. João é um colaborador da casa, do núcleo e do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e estará conosco dividindo a responsabilidade do programa de hoje. Seja bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado pelo convite. Espero poder colaborar com mais este programa sobre as obras de André Luiz. Nós hoje vamos ver o capítulo 3º, que tem como título Desenvolvimento Mediúnico. É um tema, como todo o livro, tem a sua importância, tem a sua finalidade, e como fala um pouco da parte científica, da parte médica, nós pedimos o concurso do Dr. João para falar, já que ele é formado nesta área, para ele nos dar um auxílio ao que André Luiz nos disse na década de 40 através deste extraordinário livro. Começa o capítulo. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes. Em companhia de Alexandre, entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes de ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos, dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou. Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Aqui Alexandre está mostrando o que em outros livros da literatura espírita também se verifica. A dificuldade que os desencarnados, os trabalhadores do mundo espiritual têm em relação a trabalhar conosco. Não é fácil estabelecer este paralelo entre nós, os encarnados, e entre os espíritos. A nossa invigilância, a nossa maneira de administrarmos a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aqueles momentos decisivos em que a calma, a prudência deve falar sempre mais alto e eu permito que a revolta, a melancolia, o dissabor pela vida, o dissabor pelo meu próximo fale mais alto. Tudo isto atrapalha na sintonia que nós estabelecemos com o nosso amigo espiritual, com o nosso anjo da guarda, com a equipe espiritual do centro. Então Alexandre fala que, devido a isto, é muito mais fácil trabalhar recebendo espíritos inferiores, sofredores, obsessores, do que propriamente dito espíritos que podem, de alguma maneira, ajudar, somar, porque o padrão vibratório ainda não corresponde com o mesmo. É muito interessante, né, João? A gente que trabalha, você que colabora com os chás fitoterápicos aqui na casa e outros departamentos mais, é muito curioso nós vemos os bastidores do plano espiritual. Todo espírita, antes de ser espírita, deveria aprender, pois o espiritismo é uma doutrina
que é uma ciência. E toda ciência tem que estudar muito. Então, para ser espírita, você precisa estudar. Essa temática que o João falou, ela é muito importante, porque o estudo é o que vai ajudar no caso dos problemas que Alexandre está enfrentando. Como o João muito bem disse, o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência que não está acabada. Allan Kardec não disse tudo. Chico Xavier não disse tudo. Nós temos outros médiuns, outros escritores, outros colaboradores. A ciência retificando o que as obras de Chico Xavier já falava desde o século passado. Então nós precisamos estudar, precisamos aprofundar, até mesmo para que nós não venhamos a ensinar, instruir, orientar de modo equivocado o nosso semelhante. Continua a narrativa. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamavam o senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja, de fato. Parece-me que nada merecemos, no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Esta narrativa de encarnados que André Luiz, Alexandre e outros colaboradores observaram, é muito triste nós vermos isso. É muito comum nós chegarmos num centro espírita e nós depararmos com uma conversa dessa entre encarnados. Nós achamos que mediunidade é tudo plano espiritual. Vai colocar meia dúzia de folhas, meia dúzia de lápis, a pessoa já vai pegar no lápis e já vai sair escrevendo uma mensagem, já vai sair escrevendo um livro. Outras pessoas mais já ficam imaginando que ser médium é dar passividade, é ver espíritos, é fazer o sobrenatural. Ser médium é de uma ideia. Ser médium é trazer uma palavra de otimismo. Ser médium tem tantas frentes junto da mediunidade. Emmanuel, através de Chico Xavier, não perdia a oportunidade de mostrar para nós que trabalhar com a mediunidade é trabalhar com Jesus na sua simplicidade. O médium às vezes rebusca muito, o médium quer muito e não tem preparo. Então Alexandre fala para André Luiz que é muito lenta esta transição da animalidade para o trabalho já no campo superior. Leva-se muito tempo, muito preparo. Exige-se do colaborador que tenha um ideal muito fincado com o que ele realmente necessita, com o que ele precisa. Não é simplesmente chegar numa casa espírita e falar, eu sou médium, eu serei médium. Um está desanimado, o outro está cansado, o outro não recebe nada e acha que a culpa é dos bons espíritos. Então esse quadro que nós vemos narrado em Missionários da Luz é um quadro que nós vemos todos os dias nos centros espíritas no Brasil e no exterior. O desânimo, o acomodar, o esperar tudo do plano espiritual. Então nós vemos, né, João, a importância de nós estudarmos, trabalharmos e fazermos a nossa parte. Como disse nosso querido amigo André Luiz, que está aqui conosco agora, espírita não é ser um Chico Xavier. Espírita é praticar a caridade, é socorrer um necessitado, uma palavra amiga, uma cesta básica, uma sopa.
Isso vale muito mais do que ser médium, receber mensagens ou conversar com os espíritos. Seja simples antes de ser uma pessoa do mundo famoso do espiritismo. Esses palestrantes que acham que só isso é ser espírita. É uma triste realidade a advertência que o nosso querido João nos apresenta. Continua a narrativa. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Aqui nós observamos claramente o quanto o nosso foco tem que ser o que o João realçou na sua última fala. O trabalhador espírita, seja com a mediunidade ou não, tem que ter como foco a simplicidade. Nós temos visto belos companheiros, ou companheiros que poderão dar um fruto positivo no amanhã, deixando sufocar-se pelo homem equivocado, da presunção, da fama, de achar que já está no lugar que não está. Aqui nós vemos a dificuldade dos espíritos em se comunicar conosco. Aqui nós observamos que não é simplesmente eu chegar numa casa e dar passividade e receber uma mensagem através da psicografia e ver os espíritos. Aqui nós vemos que a parte fisiológica é importante, a parte psicológica é importante. Do contrário, o meu trabalho será limitado. Se eu não tiver disciplina, se eu não souber onde eu estou e para onde eu quero ir, se eu não fizer uma linha caminhando, eu quero chegar aonde no meio espírita? Eu quero fazer o que com a minha mediunidade? Na condição de um trabalhador do Cristo, seja na frente do Espiritismo ou de qual religião for, qual o papel que eu devo e que eu estou desempenhando? Se eu devo fazer isto, eu já consigo fazer. Se ainda não consigo, o que eu preciso fazer para desenvolver? Mediunidade nada mais é do que trabalharmos junto com os espíritos. Mas o mundo espiritual tem espíritos de toda a natureza, espíritos bons, menos bons, espíritos sérios, menos sérios, espíritos levianos. Qual espírito nós estaremos nos associando para o trabalho que muitas vezes será com o obsessor e ambos estarão falando, estamos trabalhando em nome de Jesus? É uma observação muito curiosa essa de Alexandre, né, João? Com certeza. E como disse o André, novamente, quem vai nos acompanhar? Os espíritos que vão nos acompanhar são aqueles dependendo da nossa evolução e do nosso nível mental naquele momento. Se estivermos bem para o bem, os espíritos bons estarão presentes.
Agora, se tivermos pensamentos ruins, pode esperar que alguns brincalhões ou malfeitores vão aparecer. Vamos dar então continuidade na nossa leitura. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, assemelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam, famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os nossos olhos o espiroqueta de Schaudinn, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo, no exame da fé religiosa, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então nós vamos pedir para que o João possa comentar a observação que André Luiz fez e o comentário de Alexandre sobre todo o quadro envolvendo este rapaz. Então, vemos aqui. O nosso amigo encarnado, como disse André Luiz, ele estava preparado para
estava aqui, ó. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ele estava preparado para receber uma mensagem espírita. Mas, como acabamos de falar há pouco, o seu espírito ainda não estava pronto para essa atividade. Ele ainda estava com seu pensamento na parte sexual. E que chegou a ele? Quem chegou a ele foram os espíritos ligados à parte sexual. Os espíritos ligados a doenças como a sífilis, espíritos ligados à atividade sexual intensa, espíritos estão ligados à prostituição. São esses que ligaram a esse rapaz que estava esperando. Por quê? Porque ele não estava ao nível de ser um médium de psicografia. Mas ele queria. Ele vai chegar lá? Vai. Mas precisa do quê? De estudo, muito estudo. Aí sim, quem vai ser o companheiro dele? Serão os bons espíritos preparados para mandar uma mensagem de evolução. Enquanto isso, os espíritos sexuais estão fixos nesta parte carnal que vão acompanhá-lo. Aqui nós observamos André Luiz, o pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, Dr. Carlos Chagas, um companheiro de profissão do nosso querido João. Nós observamos que ele, na condição de um médico, de um estudioso, Carlos Chagas foi professor universitário, Carlos Chagas dedicou parte da sua vida ao estudo, ele não foi apenas de atender numa clínica, ele também era um cientista, um humanista. Nós observamos que ele ficou perplexado quando ele viu toda aquela situação. Ele ficou totalmente desconfortável, porque nos livros que ele havia estudado, nos livros que ele havia debruçado, não tinha nada falando daquelas coisas. O corpo físico e o corpo espiritual, André Luiz estava com dificuldade de fazer esta correlação. E ele pergunta, o que são esses pontos negros? Por que a parte sexual dele não tem uma luminosidade mínima, como tem, por exemplo, a epífise, apesar que as funções são diferentes, mas por que a dele está tão apagada? E através do comentário de Alexandre mostra o que até hoje, se chegar para muitos médicos que não têm compreensão do lado espiritual, vai imaginar que tudo é problema fisiológico. Vai imaginar que tudo envolve o corpo. Aqui Alexandre já fala que um não coexiste sem o outro. E que, na verdade, o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Se o corpo físico está adoentado, o corpo espiritual também está. E a doença não está alojada no corpo físico, e sim no corpo espiritual. Então nós passamos a ver como é sério uma coisa dessa. Aqui nós poderíamos, ao invés de falar de um desequilíbrio sexual, quantas pessoas não têm o desequilíbrio alimentar? Come de modo errado, na hora errada. Tem pessoas que acordam de madrugada e almoçam, jantam. Aquela quantidade de comida que almoça, que janta, come de madrugada, pela ansiedade ou qualquer outra dificuldade. Então nós vemos como é sério para o trabalhador espírita não permitir que aflore dentro de nós estes assuntos que ainda nós temos tão enraizado. Ah, André, então quer dizer que o sexo é um problema? Não, o sexo nunca foi um problema. O problema é o modo que nós lidamos com o sexo. Se Deus permitiu que nós tivéssemos o sexo para a reprodução, que mal tem nisto? Se Deus permitiu que nós tivéssemos uma relação, qual que é o mal nisto? O que nós estamos vendo é um companheiro que tinha uma vida sexual intensa e desregrada. Uma vida totalmente que não caminhava junto com o trabalho que ele queria desenvolver. Se ele não quisesse ser médium, ele poderia ter fora do centro espírita a vida que ele quisesse. Quantas mulheres ele quisesse, ele poderia ter as relações da forma que ele quisesse, mas se ele quer trabalhar como médium, ele vai ter que mudar. É ele que quer ser médium. Não é o espiritismo que está chamando ele para ser médium. É ele que está ali na casa espírita por opção dele. Então, se ele quer ser médium, ele tem que mudar a postura. Se ele quer ser médium, ele tem que repensar no comportamento dele. Ou fica lá fora, conhece o mundo, dá
todos os prazeres que o mundo tá, e no futuro, quando ele já estiver na velhice ou numa próxima encarnação, ele passa a ser médium. Agora, o que não dá é você querer agradar o mundo e agradar o mundo espiritual. André, este rapaz, ele até vai ser médium, mas vai ser um médium que vai receber mensagens, sabemos lá como. Não serão mensagens de se acreditar, mensagens verdadeiras. São os famosos espíritos atrasados que vão influenciar ele. Vai ser médium, mas não um médium sério. É uma situação muito delicada. Nós vamos encerrar a leitura neste último trecho do primeiro programa que compõe o capítulo 3º, para que eu e nosso querido João possamos comentá-lo. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade, não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configurações caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. João, como nós já estamos caminhando para o tempo do nosso programa, nós vamos parar um pouco aqui com a leitura, mas eu gostaria que você falasse um pouco para nós, do ponto de vista da sua profissão, mesmo em quantidades pequenas, o quanto o álcool interfere na nossa vida e é um campo aberto para o campo da mediunidade, correto? Vemos aqui que Alexandre e André Luiz estão mostrando o segundo encarnado que vai tentar a psicografia. O primeiro estava ligado às deficiências sexuais. E este segundo está ligado ao alcoolismo. Que doença? O alcoolismo não é um vício só. É uma doença. E toda doença tem que ser tratada. Pois, com isso, sabemos que existe sim tratamento para o alcoolismo. Como existe para muitas doenças orgânicas. Este rapaz, ele exalava odor alcoólico. Olha o que o álcool chega a fazer com os espíritos. Eles não conseguem chegar na gente quando estamos alcoolizados. Espíritos bons. Quem chega? Os obsessores. E aí podem levar a muitas coisas ruins, tipo desagramentos, acidentes, calúnias, palavras ruins. Tudo isso pelo álcool. Temos que tratar. Todo alcoólatra tem tratamento. E devemos ajudá-los antes que aconteça o pior. E nós vamos ver no programa que vem a continuidade do capítulo 3º. Eu e o nosso querido João vamos falar um pouquinho sobre a temática que André Luiz está dando para todos nós. Realmente é um tema que merece a nossa atenção, merece a importância que se tem. Nós vemos, João, que num próximo livro de André Luiz, que é No Mundo Maior, que nós também estudaremos, nós vemos que André Luiz fala que pensamento tem cor, tem cheiro e tem forma. O nosso pensamento exala cheiro. Não é porque eu não percebo que não existe. O meu pensamento, ele forma um mundo paralelo, que é um mundo de atração e de emissão. Eu recebo e emito. Eu recebo vibrações dos outros e emito vibrações para os outros.
Então nós vamos ver como é que fica num quadro espiritual um trabalhador alcoólatra. Como é que fica no lado espiritual mediúnico um colaborador que tem este vício, como João disse, essa doença? Como é que fica? Qual que é o trabalho que os espíritos têm? Uma obra como Missionários da Luz, uma obra séria como as obras de Chico Xavier, tem que ser mais estudadas. Nós temos visto os espíritas cometendo equívocos por falta de estudo, por falta de compreensão. Muitos falam assim, a gente precisa de mais obras do que as 500 de Chico Xavier, mais obras do que o Pentateuco kardeciano, 11 anos e meio de revista espírita, grandes colaboradores de Kardec como Leon Denis. O que mais que nós precisamos? O que precisamos, né, João, é sentar, estudar, compreender e fazer o básico que se espera de todo espírita, de todo cristão. Na obra espírita, é gostoso ler romance? Com certeza, é muito fácil ler romance espírita. Muito gostoso, é prazeroso. Só que não é só isso, nós temos que estudar a doutrina. E os livros de Chico Xavier, que ele psicografou, é um estudo para a eternidade. Aqui estão a base da nossa existência. Vamos fazer os dois. De vez em quando, um romance espírita. Mas temos que acompanhar as obras sérias que nos ensinam por que estamos aqui, de onde viemos e por que existimos. São questões interessantes que o João nos levantou e que daremos continuidade no próximo programa. Agora, eu gostaria de fazer um convite especial aos amigos que estão nos acompanhando. No ano passado, nós criamos o WhatsApp da TV Caminho da Luz, exatamente para combater tudo isto que o livro nos fala. Esta poluição mental, esta poluição visual, esta poluição auditiva. Aos amigos que moram em grandes cidades, aqui em Itapeira nem trânsito nós temos, aqui nós não temos congestionamento, mas tem muitas pessoas que levam 1 hora, 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, tem pessoas que ficam 1h30 no trânsito para chegar de um lado para o outro. Então eu convido a todos, quem quiser fazer parte da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz, tem gerado um benefício muito grande. Então se você quiser entrar em contato conosco, não deixe. Salve o nosso número, é 19 997 78 2794. Salve em seu contato e mande uma mensagem para nós. E gratuitamente, você não vai ter que pagar nada por isso, gratuitamente você vai receber vídeos, posts, mensagens no conforto do seu lar. Quem quiser acompanhar os outros programas Missionários da Luz, está disponibilizados também gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali você vai poder estudar conosco, desde o prefácio de Emmanuel, capítulo por capítulo. Nós vamos encerrando este primeiro programa do capítulo 3º e gostaria que o João dissesse as suas palavras finais no programa de hoje. Agradecemos por mais esse convite ao André, Sérgio, a TV A Caminho da Luz. E se precisar e puder colaborar, estarei pronto para uma próxima. Não, Joãozinho, a gente não vai se livrar de você não. No próximo programa estaremos dando continuidade no nosso estudo. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.